A gente vê aqui do estúdio, no nosso famoso telão, nosso correspondente internacional Américo Martins, agora ao vivo de Hanoi. Bom dia aí para você, Américo. Eu estou aproveitando falar um pouco por causa do delay da internet, para trazer a você o que ponto estamos na nossa conversa aqui no estúdio na Avenida Paulista, em São Paulo. É de entender como Lula vê o papel do Brasil no momento de guerra comercial. O que você entendeu daí do que você ouviu dele em Tóquio e agora em Hanoi? Olá, Vac, muito boa noite para você, para o Lorival, para todos, a Thaís Herédia, todo mundo que nos acompanha. Vac, o presidente Lula tem, obviamente, falado muito com os diplomatas do Itamaraty. Existe uma preocupação, pelo que eu senti, pelas conversas que eu tive aqui, muito grande com o que pode vir, não só dessa guerra comercial que está começando com essa aplicação de tarifas, mas também com movimentos geopolíticos entre as grandes potências, os Estados Unidos e a China em especial. O presidente Lula falou claramente sobre isso em praticamente todos os discursos dele, tanto no Japão como aqui no Vietnã. Eu estou aqui no Museu de História Militar do Vietnã neste momento, o presidente vai chegar daqui a pouquinho para uma visita. Ele falou, inclusive, pelo menos 3 vezes aqui no Vietnã, que ele tinha muita admiração pela história do país, numa clara referência, obviamente, à guerra do Vietnã e à derrota dos Estados Unidos naquele conflito. O presidente Lula e as fontes com quem eu conversei aqui, Vac, eles estão divididos, tentando adivinhar o que o Washington pretende, na verdade, com esses movimentos todos. Eles trabalham basicamente com 2 hipóteses, pelo que eu consegui levantar aqui. Que seria esse confronto mesmo, uma espécie de guerra fria entre China e Estados Unidos. O presidente fez várias declarações contra isso, dizendo que esse é um cenário que não interessa, obviamente, ao Brasil. E uma outra tese que o Itamaraty vê com menos força, que seria uma divisão um pouco mais ampla, com participação, por exemplo, da Rússia e países ali tentando manter diferentes esferas de influência. Mas o Itamaraty e o presidente Lula acreditam que, na verdade, o grande foco do presidente Trump é a China e que isso pode criar muitos problemas para o Brasil. Por isso, justamente, essa viagem neste momento aqui, tanto ao Japão como ao Vietnã, que são países que têm algumas preocupações parecidas com o Brasil, porque também tem preocupações muito grandes com a expansão chinesa aqui na Ásia. Obviamente, o Vietnã, ideologicamente e do ponto de vista de como construiu a sua economia, que hoje é completamente capitalista, ele teria afinidades com a China, mas também vê na China um grande rival. E essas foram as conversas, o pano de fundo aí das conversas do presidente com o primeiro-ministro japonês e também com as autoridades aqui no Vietnã, em especial o principal líder aqui, o principal manda-chuva no Vietnã, o secretário-geral do Partido Comunista Vietnamita. Todos eles, aí, esses 3 governos, preocupados com o que pode acontecer no futuro, tanto do ponto de vista comercial, que eles acreditam que seja o primeiro passo, mas também dessa divisão geopolítica que eles temem que pode acontecer com alguma similaridade com o que durante a Guerra Fria. É tudo muito diferente, obviamente, daquele período que você acompanhou tão bem, né? Acompanhou inclusive o final ali, queda do Muro de Berlim e tudo, mas eles têm uma preocupação muito, muito grande de que a China tente aí pressionar mais os parceiros asiáticos e o Brasil acabe tendo que ser forçado a entrar numa esfera de influência mais direta dos Estados Unidos, o que desagrada, obviamente, em especial este governo, especialmente do ponto de vista ideológico. E o que eu também levantei por aqui, Vac, último ponto, é que o governo brasileiro parece cada vez mais preocupado com uma pressão que viria aumentando dos Estados Unidos para que o Brasil tomasse uma posição. Vocês estão mais do lado dos Estados Unidos ou vocês estão mais do lado da China? Isso é a grande preocupação de fundo, pelo que eu entendi aqui nessa viagem.